Vanessa Sueli Emídio Rodrigues, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, Minas Gerais, para apresentar a atividade O Diário de Sophie, desenvolvido por esta casa. Muito obrigada, Diane. Bom dia a todos, né, que estão nos escutando. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade da gente poder ter esse espaço de partilha, onde a gente coloca as nossas experiências e ajuda, né, um ao outro a crescer. Então, para começar a falar sobre o Diário de Sophie, que foi um projeto, né, da Mocidade Espírita, que eu, o Edmilson Marme e a Lili, né, Lili Emídio, que tivemos, né, essa ideia e começamos a trabalhar nele. Eu vou apresentar o Diário de Sophie para vocês, do mesmo jeito que os jovens tiveram o seu primeiro contato. Então, eu vou pedir para o Pedro dar play no nosso vídeo, que é o nosso teaser. Oi, meu nome é Sophie. No momento, eu estou no carro do meu pai, mais uma vez, para um novo desafio. Um desafio desses que tem se tornado tão comuns na minha vida ultimamente. Eu me sento, me ajeito, me preparo e sinto o coração acelerado, as mãos geladas, suando frio, um tremor no corpo que me apavora. Por fora, parece normal, ninguém desconfia o que se passa dentro de mim. Observo a rua, as pessoas, a natureza, confiro o celular e lá vamos nós, lá vou eu. E você, está preparado para me acompanhar nessa aventura? Muito bom. Esse foi o teaser que a gente fez, né, para estar começando a divulgar esse trabalho. E foi isso que a gente, né, divulgou inicialmente para os jovens. A gente trouxe nessas questões mais deles, né, da juventude, e também esse feeling de mistério, né, de algo assim a ser desvendado. Então agora, né, que vocês já têm uma noção da vibe do trabalho do Diário de Sophie, eu vou falar um pouquinho para vocês como cresceu, como nasceu, né, esse trabalho. Eu, a Lili e o Edmilson, a gente está, né, dividindo esse trabalho de coordenação da mocidade e nós estávamos sentindo falta, né, tanto do presencial quanto dos encontros, né, de jovens. Então a gente, né, o Edmilson teve um start da gente tentar trazer algumas partes do encontro para as reuniões de mocidade. E nos encontros, a gente tem uma parte, né, que a gente chama de EMEC Flix, que EMEC é o nome do encontro, e Flix, né, com uma relação ali à Netflix, né, que seria quando a gente adapta algum livro, alguma obra espírita e vai contando para eles, né, dia a dia do encontro, tendo os momentos em que essa história vai ser desvendada, os momentos de clímax, né, que você deixa ali aquele, nossa, e agora o que vai acontecer? E aí o Edmilson teve esse start da gente pensar em algo, né, que pudesse remeter a né, essa atividade do Netflix e também trazer conhecimento, né, trazer, assim, movimentar, porque a gente estava no online e a gente sabe que como o tempo vai passando, né, o online ele vai se tornando um pouco mais difícil de você ficar inovando do que no presencial. E aí começamos a pensar nessa história, lembramos também de um encontro de jovens que a gente fez, que foi o 10º EMEI, né, Encontro de Jovens, onde a gente desconstruiu a ideia do encontro como só um lugar para estudo e transformou o encontro num grande mistério, onde nós trouxemos uma história de fundo e os estudos davam as pistas para eles de como desvendar essa história. Então, a gente resolveu fazer isso, juntou essas duas ideias que já existiam, né, dos nossos encontros de jovens,
E começamos a construir a história, começamos a construir os personagens, né? Sabíamos o nosso objetivo, mas não tínhamos toda a história construída ainda. Então, trabalhamos nessa história, trabalhamos algumas semanas nessa história e começamos a deixar alguns capítulos prontos. Por volta de uns 4, 5 capítulos que a gente já tinha pronto, a gente começou a divulgar. Deu 2 semanas de inscrição para os jovens. Foi bacana, porque o online, por mais que ele traga desafios para nós, ele também traz oportunidades. Então, com o Diário de Sophie, a gente conseguiu alcançar jovens não só aqui da nossa cidade, mas das cidades vizinhas, né? Conseguiu alcançar jovens do estado de São Paulo, né? A gente conseguiu, então, ampliar bastante esse alcance da mocidade, o que se mostrou muito bacana, porque nos propiciou essa experiência, né, que é a experiência de poder levar o espiritismo para mais lugares. A gente ficou, assim, durante o projeto, né, em torno de 10 a 20 jovens. A gente também não iria abrir vagas, assim, para mais de 20 jovens, porque a gente sente também que perde um pouquinho a qualidade do trabalho, né? Eu acho que a mocidade é muito legal quando a gente faz os encontros, tem muitos jovens, mas o jovem ainda precisa dessa individualização no sentido, né, de tem que estar ali, tem que dar atenção, todo mundo tem que participar, né? Não só o jovem, eu acho que todos nós, né? A gente quer se sentir ouvido, acolhido. Então, nós deixamos um grupo menor. Se a gente sentisse a necessidade, a gente repetiria com outro grupo, mas as coisas acontecem como tem que ser, né? A gente conseguiu ficar dentro dessa margem e foi um trabalho muito bacana. Nós começamos, então, né, realmente a trabalhar na nossa mocidade, que acontece ainda, né? Todos os sábados, né, a partir das 16h30 até umas 18 horas. A gente começou no dia 19 de março de 2022. E foi seguindo com o Diário de Sophie até dia 18 de junho, que foi quando a gente encerrou, né, o Diário de Sophie. Enquanto a gente ia seguindo, nós íamos construindo a história, e é muito bacana, porque à medida que você vai interagindo com jovens, às vezes você vai tendo, né, alguns feelings, algumas ideias que antes, né, você não tinha pensado, e aí a gente já constrói a história em cima daquilo que a gente está recebendo deles também. Então foi uma construção muito bacana de fazer. A gente cresceu muito, e a gente descobriu, né, outras habilidades ali, inspirações ali na hora, né, foi muito divertido. Queria falar um pouquinho para vocês também como funcionou essa dinâmica do estudo, né, mas como que a gente fazia? A gente chegava lá na mocidade e lia a história para eles, né, a gente fazia uma dinâmica, como que isso funcionava? A nossa história, ela teve 11 capítulos, então a gente começava, né, fazendo uma recapitulação de como, né, como a gente estava, o que tinha ido, né, até aquele momento da história, a gente recapitulava. Às vezes a gente fazia essa recapitulação, a gente mesmo ia falando, eles iam completando. Às vezes a gente pedia para algum jovem, falava assim, fulano, conta para nós, o que você lembra? E aí eles iam falando de maneira bem geral. Depois a gente apresentava um novo capítulo. No capítulo, a gente preferiu usar imagens e slides, né, para a gente estar lendo e contando, eles vendo a imagem que meio que representava um pouco da história, alguma cena, né, e a gente ia contando o que estava acontecendo. Não era uma leitura corrida, a gente parava em paradas estratégicas que a gente já tinha feito antes, colocado os apontamentos, né, e a gente inseria as discussões, né, os questionamentos, as coisas, né, que poderiam trazer deles essa vontade de conversar sobre aquilo. Então, falamos de vários temas, eu listei alguns aqui, né, para falar para vocês. Falamos de amizade, falamos de ansiedade, problemas familiares, falamos de espíritos protetores, de mediunidade, falamos de guerras, né, de flagelos destruidores, de sono, de sonhos, falamos de perispírito, de espírito, de suicídio
falamos de muitos temas. E sempre, né, nós como coordenadores, puxando, né, o que a doutrina traz daquilo, não de maneira maçante, mas de maneira, olha, no livro dos Espíritos tem a pergunta tal, que fala isso, isso e isso, nossa, vocês acham, vocês concordam? E aí a gente ia conversando, né, sobre toda essa dinâmica. Uma coisa que é muito importante também é que o estudo nunca ficava só nessa conversa. O estudo sempre tinha uma brincadeira ou uma dinâmica mesmo que a gente fazia ali na hora, né? Brincadeiras que dava para fazer no online. Cada um faz um desenho, eu vou dando as indicações, vocês vão fazendo, depois cada um vai mostrar, vai explicar, né? Várias dinâmicas, e a gente utilizou muito de jogos online. Então, a gente utilizou de quiz no Kahoot, a gente utilizou muito do Gartic Phone, que é um jogo que, tipo imagem em ação, que você consegue jogar com os jovens. Então, foi muito bacana, porque todos os jogos que a gente utilizava, eles tinham um fundo de temática do Diário de Sophie, daquele tema, daquele dia. Os jogos nunca eram soltos. Apesar, né, deles serem aleatórios, né, porque ele tinha temática, mas era mais um momento de descontração ali, de conexão, sempre trazia, né, no final alguma pista, alguma dica, algo que ia ajudar eles a desvendarem. E teve até um momento que a gente tem um jogo que a gente usa muito nos encontros de jovens, que se chama White Histories, e ele é como se fosse uma pequena história, ele começa uma pequena história, e conta o que aconteceu numa cena de mistério, e os jovens têm que ir fazendo questionamentos, você só pode responder sim ou não, para descobrir, e no fim eles têm que saber o que aconteceu, descobrir o que aconteceu naquela cena. E um dos estudos, os personagens jogavam esse jogo, e a gente jogou esse jogo com eles numa história que dava a entender uma pista no final, né, para o próprio Diário de Sophie. Então, gente, foi muito bacana, os jovens gostaram bastante, participavam bastante. Quando foi chegando o final, né, a gente começou a focar esse momento inicial de recapitulação nas hipóteses, do que eles achavam que poderia estar acontecendo. E é muito engraçado, porque aí surge cada hipótese que você fica assim, meu Deus, né? Da onde saiu isso? E até algumas eram, às vezes, até melhores do que o final que a gente já tinha escrito, mas como a gente já tinha escrito, né, a gente mantinha, mas surgiram hipóteses muito boas. E a gente foi trabalhando isso com eles, o capítulo final era bem, bem emocionante, trazia muitas revelações, eles gostaram bastante, foi engraçado, porque quando a gente terminou ficou um silêncio, porque foi bem emocionante o capítulo final. E aí a gente ficou assim, nossa, vocês não gostaram? Aí eles assim, não, é que a gente tá aqui assim, tipo, meu Deus, não acredito que era tudo isso, né? Porque tem esse mistério, cada encontro deixava um pedacinho para ser descoberto no próximo. E isso prendeu os jovens, fez com que eles ficassem. E quando eles não conseguiam acompanhar, a gente mandava um resumo durante a semana, eles, né, viam o que tinha acontecido e voltavam para participar. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito boa, a gente conseguiu construir esse vínculo. Eu acho que é uma reflexão que trouxe para nós, e é preciso que nós carreguemos para as nossas mocidades espíritas, né? Como é preciso desconstruir, não só esse modelo educacional, que já está engessado, né, de eu sou o mestre, eu ensino, eu coloco o que eu sei, mas dentro do espiritismo também, né? Kardec foi um questionador, Kardec foi alguém que conseguiu organizar a doutrina dentro do questionamento. Ele não aceitava tudo, ele comparava as mensagens, né, que ele recebia, ele organizava, ele, né, fazia assim ele conferia aquilo, né, ele ia logicamente seguindo uma linha de raciocínio, e a gente tem que abrir essa porta para os jovens, porque eles são questionadores, é a natureza dos jovens, e é preciso que a gente não use isso para os afastar, a gente use isso para os aproximar da gente. Questionar, todos nós vamos questionar, temos que questionar, e a gente vai ajudar a guiar eles, né, nesse caminho de questionamento. Então, era isso que eu queria falar para vocês, mas eu ainda vou colocar 2 vídeos para vocês, vou carregar aqui e vou pedir para um de cada vez, vou pedir para o Pedro da Play.
São 2 vídeos de 2 jovens que participaram conosco no Diário de Sophie. Eu pedi para eles, olha, grava um vídeo para mim, né? Fala como foi a experiência para vocês, o que vocês aprenderam, o que vocês acharam que tinha de bacana. Então, mais do que eu falando aqui, né, 10 minutos para vocês de como foi legal, vocês vão escutar dos jovens como foi legal e o que eles ganharam, né, com esse projeto do Diário de Sophie. Vamos lá. Primeiro já está carregado. Oi, eu sou o Matheus e eu participo do núcleo, né, da mocidade, e eu vim comentar sobre o Diário de Sophie, né, que eu achei que foi uma dinâmica, né, que os coordenadores passaram pra gente durante a mocidade, que foi muito legal, porque trouxe, né, a história da Sophie, né, né, o diário dela, e meio que os capítulos, né, eram os dias da mocidade. Então acontecia que diversas vezes a gente ia lá e cada capítulo era meio que um mistério, uma atividade diferente, e isso fazia com que a gente ficasse muito preso na história, sabe? Querendo saber o final, tentando desvendar os mistérios, né? Que às vezes eram difíceis de ser desvendado, mas ficou uma dinâmica muito legal, né? Porque era como se cada dia da mocidade fosse um capítulo, e cada capítulo, ele tinha as suas, né? Digamos assim, tinha os seus enigmas e as suas peculiaridades. E também, né, tipo, junto a isso, tinha uma coisa que eu achei muito legal, que foi como era fácil se identificar com a Sophie, sabe? Como que, às vezes, né, pra ela ser um jovem também, né, na história, e, tipo, ela ter todas as questões, né, com os amigos na escola, com os professores e tal, e, tipo, como era muito fácil se identificar com ela e com as coisas que iam acontecendo no dia a dia dela mesmo, sabe? Outra coisa que eu acho que é muito legal comentar é sobre os estudos, né? Que foram muito bem inseridos no meio dessa história, né? Que os estudos, eles faziam a gente estudar a doutrina, propriamente dita, e também faziam a gente aprender enquanto a gente via a história dela. Então ficou uma dinâmica muito legal. E os estudos eram também muito dinâmicos, assim, digamos assim. Eram cheios de atividades e que faziam as pessoas cada vez mais interagirem, né? Eu senti que os jovens, eu acho que pela curiosidade, né, eu também, pela curiosidade, a gente ficou muito mais participativo. Também na questão de ir todas as semanas. Teve muita gente que participou praticamente todas as semanas, ou faltou bem pouco, sabe? Então foi muito legal e mostrou que, tipo, esse jeito de você criar uma história e ter um mistério e você associar isso à doutrina e ir passando os conhecimentos com base nessa história, mostrou muito eficaz, porque eu senti que todo mundo gostou muito, sabe? Então eu acho que é isso. Essas foram as minhas impressões e eu gostei muito do diário e tal. Espero que, né, mais pessoas possam aderir a esse jeito de montar um estudo, porque é muito divertido mesmo. É muito. Você se sente que, tipo, você tá brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Então é muito legal. Muito bem, e agora a gente vai escutar a Tainara, que também é mais jovem da nossa mocidade. Vou pedir para o Pedro colocar para nós. Oi, gente, meu nome é Tainara e eu sou frequentadora da Mocidade Espírita Fonte Viva, e eu vim aqui um pouquinho comentar sobre o Diário de Sophie, que foi uma série de estudos que a gente fez durante vários meses para descobrir uma história. E foi muito interessante essa experiência do Diário de Sophie, muito diferente para mim, porque mesmo ela me lembrando muito o encontro espírita, que é algo que eu tô acostumada, é algo que tá nas minhas vivências, foi algo novo, porque foi no online, e foi tão diferente assim, foi tão surpreendente, que eu achei que tipo, ia ficar, nossa, é online, vai ter uma hora que vai ficar maçante, mas não ficou, porque era uma descoberta nova, era uma pista nova, era um estudo novo, um tema novo, uma coisa diferente. Era uma forma diferente de abordar vários temas que nós precisávamos falar, e foi muito bom isso. O Diário de Sophie foi uma experiência que deixou todo mundo confortável, assim, por se dizer, porque a cada dia era uma história diferente, era algo diferente que a gente tinha que aprender, era um jogo que a gente fazia para adivinhar uma pista, e isso me trouxe muita nostalgia de um encontro espírita, porém no virtual. E foi tipo um encontrão, assim, que durou meses a história, a gente tentando adivinhar, a gente tentando aprender sobre tudo. E pra mim foi uma ótima experiência. Foi diferente do que a gente sempre achou que ia ser, por causa que o virtual sempre teve uma rotina mais a ser seguida, foi algo muito mais
tendo uma linha diferente, muitas vezes no presencial, que a gente vê um negócio muito louco, no virtual é muito diferente. E a gente conseguiu inventar algo muito louco e muito diferente no virtual, que foi o Diário de Sophie, que eu participei, eu fiz como participante e foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa. Então, realmente foi muito isso sobre o Diário de Sophie. Foi algo diferente que a gente olhou e falou, nossa, agora a gente vai ter que mudar algumas coisas também, né, do virtual. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. A gente está disponível, né, para compartilhar essa experiência para quem, né, tiver interesse de replicar. E, nossa, só de poder estar aqui compartilhando com vocês e falando sobre isso, já a gente só tem a agradecer. Então, muito obrigada.